Não, eu E tô como falando às aqui. vezes essa mulher é permissiva a essas violências no momento em que ela escolhe viver um relacionamento patriarcal, quando ela aceita viver sendo sustentada pelo homem, né? Então ela aceita, ela escolheu aquela posição, então ela se condiciona aquelas violências todas, principalmente a psicológica, que às vezes reflete na sexual, e ela vai passando aquilo, né? Vai vivendo aquilo. Geralmente foi uma mulher que viu a mãe o tempo todo ser agredida pelo pai. Sim. E E que viu, e deixou infelizmente, passar. exato, e que infelizmente ela tem um companheiro e ela busca o companheiro reflexo do pai. E como é E perigosa. normalizou, E como é perigosa né? essa condição patriarcal, porque do homem somente prover a família, porque quando ela aceita isso dessa forma assim indistintiva, ela aceita qualquer situação que vier, porque ela tá tão submissa àquela relação por ele ser o homem, o provedor, né? Que ela aceita, porque ela vai fazer o quê? Como é que ela vai sair dali? Como é que ela vai sair daquele casamento onde ela é sustentada, né? E o homem fala, trabalhar pra quê? Eu te dou tudo. Aí realmente dá. Um homem talvez que tenha uma condição melhor que não só os alimentos, mas dá uma roupa que ela gosta da moda. E ela se não apega a essas coisas, né? Essas coisas. E vai ficando ali. É preciso ter essa consciência. Então, a mulher que trabalhava, tem muitas que trabalhavam. Ah, doutora, eu agora não tenho nada na vida. Eu trabalhava, ele quis que eu saísse do emprego só para cuidar da casa e dos filhos. Aí, quando chega aos 40, 50 anos, ela já não sabe mais fazer nada, ela já não tem mais como voltar. Ela acha que não tem como voltar ao mercado de trabalho. E aí, tá Mas naquela ela tá dependência. defasada. Ela tá defasada. Se ela Tá aceitou, muito. tá muito Sim, tá defasada. muito. Mas a Não gente sabe que sabe tem mais várias nada. formas de Isso você ocorre voltar, muito, né, né? ao mercado de É. trabalho. Mas, de fato, para o mercado de trabalho, para o capitalismo, ela Ela tá tá- velha. Ela tá velha. Nossa, e ela ela, e ela aí não tem cai nem, na não que- sabe o que E fazer. Aí cai na questão do E ele não subemprego. quer. E ele não quer pagar a pensão. Sim. Ele não quer dividir aqueles bens. Preguiçosa, você não trabalhou a vida toda e aquela discussão interminável. E ela não tem condições de contratar um advogado. Sim. Ou então ela vai contratar um advogado menos um iniciante, um advogado que cobre um pouco mais barato, que faça alguma coisa para ajudar ela, ou um pro bono, seja lá como for, ele vai contratar aquele escritório top para humilhá-la até nesse momento, porque tem homem que quer humilhar até na No momento do mesa de processo, audiência. Meu Aí ele Deus. chega, tenta, já conhece se essa mulher é mais temperamental, então ele vai na mesa de audiência ali já fazendo de tudo, dando sinais tirar ela do- para tirar ela. É o que a gente chama Da- de da violência estabilidade, processual, né? né? Que já está Da- sendo até revisto pelo CNJ. O CNJ, há um tempo atrás, ele publicou um protocolo de gênero em que se fala também sobre isso, né? Sobre essa questão da violência processual, do momento em que aquele homem utiliza do processo para violentar mais ainda a mulher. Porque a gente sabe que um processo judicial é uma violência, a gente bem sabe que é difícil, É desgastante. é desgastante você estar ali brigando por uma coisa que é o seu direito e ter que ler e escutar coisas, porque a gente sabe que, por exemplo, dentro do processo de família, você entra ali com o processo dizendo, separou e ela quer uma pensão para os filhos, não é nem para ela, é para os filhos. E aí, quase sempre, do outro lado, vem o argumento de que, ela tá com ciúme porque ela separou e eu tô com outra. Quase sempre esse argumento. E não é, ela tá buscando o direito dos filhos. Ela pode trabalhar, Ela ela tá é me jovem, ela processando pode porque ela trabalhar. Porque Ela pode trabalhar. ela pode trabalhar, ela Pode, tem como se condição. ficou há Ficou 20 anos tempo todo lá. em casa. De casos, né? De fato, tem mulheres que ainda trabalham, mas às E vezes a é uma mulher que deu ganha um suporte. salário mínimo e o cara ganha 15 mil. Exatamente. Gente, é totalmente discrepante, sabe? Eu tive uma situação de Maria da Penha e passei até para colega a parte de família. A mulher deu suporte o tempo todo na empresa. Ela era engenheira, mas dependia do homem. E ela que cuidava da empresa. Cresceu muito. E depois começaram as brigas, foi agredida, uma agressão terrível. Ela fugiu para Bahia, morava em Porto Alegre. Ela veio fugida, a família daqui, ela saiu com 18 anos, agora já tem acho quase 60. E ele arranjou, separou. Estava com a menina, né, a secretária, bem nova, acho que não chegava a 25 anos.
Então, isso ofendeu bastante ela na mesma empresa, na qual ela que era tudo que cuidava, os pareceres técnicos era ela. Só que essa empresa estava no nome dele. E aí, pra E ela desfazer isso... Trabalhou o tempo todo nessa empresa. Pra desfazer isso aí, processualmente é complicado, Fraude né? matrimonial. A empresa, exata, a empresa que estava no início. Quando eles casaram, tinha 1 ano mais ou menos a empresa. E ela já formou e foi para a empresa química, ela. E uma pessoa com patrimônios, acesso a informação, com a educação, tudo isso. E ainda Foi assim, então, bem pra complicado. gente ver que não é só a mulher periférica que sofre as violências, né? Não, a violência de fato é contra a mulher, independente do seu... E dessa vez ela só da sua condição financeira, da sua educação. Ela só fugiu, veio atrás da família porque ele ia matar. Porque quando ela chegou aqui, muito, muito machucada. Muito machucada. Imagina. Não adianta tentar desconfigurar a Lei Maria da Penha em razão da condição financeira ou de gênero Sim. daquela pessoa. A vítima da agressão, a mulher agredida, ela pode ser, inclusive, muito mais bem sucedida que o homem. Porque eu li casos assim, né? Que o homem falou, mas eu que sou vítima, ela é muito mais independente do que eu, ela é muito mais famosa do que eu. Mas não existe isso, independe da condição financeira. Outro ponto que eu acho muito interessante trazer aqui foi uma decisão que eu vi no STJ. Foi no STF, desculpe. Foi no STF, foi um caso de Maria da Penha, de um desembargador que agrediu a esposa porque descobriu que ela estava traindo ele. E a lei da Maria da Penha teve uma atualização recente que ela fala que ela vai ser aplicada independente da motivação daquele crime. Então, ainda que ela tenha traído ele, que sabemos que traição não é crime, ainda que ela tenha traído ele, não justifica ele agredir ela, né? As agressões foram violência física e psicológica. E a ministra Nancy determinou o afastamento, as medidas protetivas em favor dela, e determinou ainda o pagamento provisório de alimentos ao menor. E foi isso, as medidas protetivas e os alimentos ao menor. E, então, independe da motivação. Sim. Porque se for falar de mulher, então a mulher ia sair batendo em tantos homens, né? Pois Se fosse por traição, né? Pois é. Aí sim que existia a lei da Penha. Aí eu sei como eles falam. Ainda tem essa... feminicídio. Masculinicídio. Tem um colega advogado que brinca. E quando vai ter um masculinicídio? Me conta aí, doutora. Ele é da área eleitoral. E é brincando, mas que tem um fundo preconceituoso. Tem um fundo machista preconceituoso. demais. Tem. Demais. E que eles têm que saber. E também existe a diferença do feminicídio, que é quando ocorre o crime, né? Por ser mulher, né? Pelo sujeito próprio. E o femicídio não é a mesma coisa do feminicídio. E as pessoas confundem. É quando uma mulher sofre, seja ela o motivo qual for. No caso, morre uma mulher vítima de latrocínio. Ele não matou por ser mulher. Por ser mulher. Ele matou porque ele queria ali para segurar o furto, né? O roubo. Sim, na verdade, o roubo. Então, para segurar o roubo e para ele fugir, ele cometeu. Então, neste caso que se fala muito na televisão, outro feminicídio. Acho que ocorreu algo, foi no comércio e eles sempre colocam tudo na conta do feminicídio, não. Ali foi um latrocínio e aconteceu um femicídio, porque ali foi uma mulher que sofreu, né, a lesão, a agressão e, infelizmente, a perda da vida. Mas é diferente da situação do feminicídio. Sim, eu acho que a gente fez um bom apanhado aqui, né? Dos aspectos práticos e jurídicos também, né? A gente trouxe algumas questões. E acho que é importante também, a gente falou sobre a importância da denúncia, que muito embora a gente tenha falado aqui sobre a questão da efetividade, né, da resposta, do respaldo do Estado, é muito importante que essas denúncias sejam feitas, que se exista
estímulo, né, pela denúncia, porque A única forma de tratar, é a né, única o problema. forma, tem que E chegar. a importância, e eu achei interessante também que a doutora trouxe a questão dos órgãos agora que estão buscando essa ajuda psicológica aos agressores, que também é importante numa tentativa de se fazer uma mudança social, né? Essa mudança social, porque Com como a gente certeza. sempre, como eu na minha vida prática sempre digo, e trouxe aqui tanto no outro episódio como agora, que o conhecimento liberta, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa conhecer dos nossos direitos, seja ele qual for, o direito trabalhista, o direito do consumidor. É importante a gente conhecer, claro, não necessariamente buscar um conhecimento técnico, mas conhecer daquilo que nos rodeia. E também muito importante a gente, além do conhecimento, a gente ter esse respaldo no sentido de que nós somos criadas e vivemos em uma sociedade que é estruturalmente machista, racista, homofóbica. Eu sempre falo Misógina. misógina total. Eu sempre falo isso. E que essa mudança só acontece realmente a partir dessas trocas, dessas mudanças estruturais, né? A partir do momento que uma mulher ela tem um conhecimento do direito dela, que ela busca uma denúncia, que ela busca uma delegacia, dentro da delegacia Acolhida. deve existir esse acolhimento. O Estado também precisa, tem muita coisa para se mudar, né, no Estado, na política, nas atitudes. Então, é muito. Que bom que agora fiquei sabendo aqui agora, que tá vendo essa mudança, esse caminho do Estado no sentido de trazer esse conhecimento para o agressor, para que essa Tratar, mudança seja né? feita, para que a gente haja uma quebrança, uma quebrança é ótimo, uma quebra de ciclo, uma quebra desse ciclo de violência que nós todos estamos inseridos socialmente, né? A gente não precisa estar dentro de uma família violentada, uma família machucada, para a gente sofrer uma violência, para a gente lidar com a violência, a gente sofrer as Pra gente consequências buscar, disso, né? Eu costumo dizer, e isso até já tenho visto outras pessoas falando que em briga de marido e mulher é necessário se meter a colher. A gente tem que meter a colher. Nós antes falávamos... Acho que é uma obrigação moral. Oposto, exato. É necessário que a gente vá tentar parar ali naquele momento aquela agressão e que o Estado seja acionado através da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, da agente de trânsito, qualquer um que chegue ali para dar o suporte e conduzir. Perfeito. Porque isso também não é só um problema da Polícia Militar, da Polícia Civil, seja quem for, né? Qualquer um do povo pode dar voz em prisão em flagrante. Nós Mas engatamos a gente não exerce isso, né? Sim.